também tá tudo. Para aparecer gente. E aqui também. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Quem aparecer aí, por favor, nos dê um bom dia. Comentário aparece aqui. Bom dia, Raquel. Bom dia, Júlio. Feliz Páscoa. Bom dia, Dani. Feliz Páscoa, gente. Vamos começar a ideia? Raquel, chamo Raquel de pregadora das multidões. É. Bom dia, Bruninha. Feliz Páscoa, gente. Nossa ideia hoje é falar de Páscoa. Vamos falar de Páscoa. Dá ok aí se todo mundo estiver ouvindo direitinho, tá? Não, embaixo, por causa do vento aqui, embaixo. Isso. Já vamos começar, tá, gente? Só estamos ajustando aqui. Bom dia, Ezequiel. Pois é, Raquel. Essa hora da manhã, o Franklin está aqui. O que será que ela quer dizer? Hoje ele não vai ser só a voz na consciência, não. Hoje ele vai dar aula, tá? Tá tranquilo. Eu tô tentando ver aqui no Face quem é que tá online aqui, porque é difícil às vezes saber aqui. Vamos começar, tá, gente? Bom dia, Ezequiel. Estamos aqui no Face e aqui no Insta, tá? Tem que olhar pro dono lá? É, de vez em quando. Uhum. Agora que eu recebi a notificação do ao vivo aqui pelo Face. Demora, né? Fala de ovo. É, a nossa ideia é de Páscoa. Vamos começar? Vamos orar, né? Uhum. Então vamos orar, gente. Vamos começar. Gente, desculpa, que caiu um negócio aqui. Pessoal que tá no Instagram, paciência, tá? O celular caiu. Só um minuto. Gente, meu celular caiu. Ao vivo esse mesmo. Pera aí, tá? Que eu vou botar aqui no lugar. Eu já retorno, tá bom? Eu vou ter que encerrar aqui, mas eu já volto, tá? Tudo que é pra Deus é a maior luta, né? Meu A Deus. gente mexe nisso aí todo dia e nunca dá problema. Acho que é porque eu tô aqui. Peraí. Mas quem soltou? Não sei. Caiu. Não sei por que motivo, né? Porque tá preso aqui. Direitinho.
Não, gente. Eu acho que Não tá querendo funcionar, peraí. Pronto. Tudo acontece. Misericórdia. A Raquel. Raquel, depois você me diz se tá tudo bem, hein, tá? Com som, tudinho. Tive que botar tudo no lugar. Caiu do nada. Do nada, caiu tudo no chão. Não sei por quê. Mas, enfim. Vamos começar orando, né? Peraí, o pessoal tá chegando ali. Ah, beleza. Certinho. Tudo bem aí no Face, gente? Desculpa, tá? Acho que agora vai. Vamos orar pra gente começar. Ora por nós, gente, porque tá tenso, hein? Ora por nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de falar, Senhor, da sua ressurreição. Deus querido, de falar da sua morte, de aprender mais da sua palavra, Senhor, e de entender, Senhor, quão grande é o teu amor por nós, Deus. E nessa manhã, Senhor, o Senhor seja conosco, nos ajude a compreender, Senhor, a tua palavra. Nos ajude, Senhor, a compreender, Senhor, a grandeza da sua morte e da sua ressurreição. Senhor, que vidas venham ser tocadas nesse momento pela tua palavra, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, e que o Senhor seja conosco nessa manhã. Tira, Senhor, do nosso caminho tudo que nos atrapalhe, tudo que atrapalhe de compreender, Senhor, tudo que atrapalhe a nossa interação nesse momento. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém, gente? Tá por aí chegando. Bom dia. Bom dia, Baristo. Vamos lá, gente. A gente vai falar sobre Páscoa hoje, só que nosso professor hoje vai dar aula aqui, tá bom? Vamos lá. vamos lá, gente. Então, graças a Deus por esse domingo de Páscoa que nós estamos vivenciando hoje, mas eu creio que a nossa Páscoa já é desde sexta-feira, né? Porque na sexta-feira alguns historiadores defendem que foi na quarta, mas nós acreditamos sim, como a maioria, que foi na sexta-feira, que foi a morte de Jesus, né? E a ressurreição no domingo, até mesmo por isso que nós fazemos os cultos aos domingos, né? De repente que não sabia, o motivo de fazermos os cultos aos domingos é por causa da Páscoa, por causa da ressurreição de Cristo. Então, conforme Cristo ressuscitou naquele dia, e as próximas aparições de Cristo também foram aos domingos, nós passamos, os cristãos da época passaram a fazer os seus cultos, as suas reuniões aos domingos. Por quê? Era onde geralmente Cristo aparecia. Então, quando nós falamos um pouco de Páscoa, nós estamos remetendo a isso. Tá, mas aonde começou isso? Quem que orientou a gente a comemorar a Páscoa? Por que comemorar a Páscoa? Né? Que a Páscoa nada mais é do que uma profecia. Às vezes a gente fala assim, Páscoa, Páscoa. Não, a Páscoa é uma profecia. Por quê? Foi Deus falando para o povo o que deveria fazer. Vamos ler lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Pode ler para a gente? Até qual? Vamos ler até Até o 12. Então, esse do capítulo 12, do 1 ao 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas.
conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel e sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fissura. E nada dele deixareis, até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Misericórdia. Ninguém me chamando e ela vendo é ninguém. Meu Deus do céu, tá difícil. Ai, meu Deus, vamos lá. Então, gente, essa é a Páscoa. Né? Então você vê que a Páscoa foi instituída por Deus. Deus dando orientação a Moisés do que deveria ser feito naquele dia. Então, quando você vê aí no versículo 12, né, o que significa Páscoa? Né, que vem a ser o quê? O Pessar. O que vem a ser Pessar? Vem a ser passar por cima. Então, o que essa passagem está falando? Que durante a 10ª praga ia vir o espírito de morte, né? O próprio Deus falou que ele viria, sendo que aonde tivesse a marca de sangue, esse espírito passaria por cima. Ou seja, aonde tivesse a marca do sangue do cordeiro, aquelas vidas ali não seriam ceifadas. Então, ou seja, mediante a esse ritual, mediante a isso que Deus mandou fazer, esse espírito não afetaria a casa dos israelitas. Então, o que acontece? Então, quando a gente fala de Páscoa, a gente está falando isso. Né? O que significa Páscoa? Significa passar por cima, que é o que a gente viu agora onde? No versículo 12. Então, o versículo 12 que significa a Páscoa. Né? Então, você vê que Deus ele dá várias ordens. A gente poderia desmiuçar muito bem essa passagem aqui, porque Deus ele é muito detalhista em tudo que ele fala para Moisés fazer. Então, você vê que ele tem toda uma preocupação no ritual, de como o ritual ia ser feito, se você ia comer a carne crua, se a carne ia ser cozida, o pão, como que deveria ser o pão, né? Você deveria estar o que? Entre os seus entes queridos. Então você vê que Deus ele tem uma preocupação toda específica. Isso tudo não é à toa. Isso tudo aconteceu por quê? Porque da mesma forma você tinha muitas religiões pagãs. Né? E as religiões pagãs, o pessoal aí que gosta de ver série, ver essas séries medievais, você vê que essas religiões eles utilizavam o quê? Muito carne crua. Então você via que sempre tinha um ritual, tinha uma coisa, matava o bicho, ele pegava o sangue, passava no rosto, pegava o sangue, bebia, e era sempre tudo muito cru. Então você vê que na própria passagem, Deus fala que não deveria ser assim. Você deveria o quê? Você tinha que cozer carnes, que você tinha que fazer de toda uma forma específica para você comemorar essa Páscoa. E com o passar do tempo, as pessoas foram fazendo essas comemorações, sendo que já não olhando para o futuro, mas olhando o quê? Olhando para o passado. Foi aquilo que a gente falou no começo. A Páscoa foi uma profecia. Então você vê que essa passagem de Êxodo 12, Deus está falando para Moisés o que fazer, porque isso iria acontecer, ou seja, isso foi uma profecia. Então, depois que essa profecia se cumpriu, a celebração da Páscoa começou a ser o quê? Um memorial daquilo que tinha acontecido, lá atrás. Deixa eu só falar com o pessoal que está chegando aí, gente,
A gente estava arrumando aqui as coisas para começar o ao vivo e não teve tempo da gente divulgar. Então, quem puder divulgar, divulga, tá bom? Divulga lá nos grupos da igreja também, lá no grupo AME, divulga lá na intercessão, ao MEC, todo mundo. Faz uma divulgação lá, passa o link pro pessoal, tá bom? É porque não deu tempo da gente avisar, tá? Só isso. Paz, Claudinha. Paz, gente. Que chegou agora, sejam bem-vindos. Então essa passagem, na verdade, está falando isso. Então, como é que isso aconteceu? Isso foi durante a última praga, né? Pelo que nós sabemos, a gente pode até outro dia falar um pouco mais sobre isso, mas cada praga que foi lançada no povo naquela época, né, das 10 pragas, cada praga significava um deus, né? E a última praga foi o quê? Foi a morte dos primogênitos, que era o quê? Que era o que eles mais temiam. Então você vê que o próprio espírito que passou ceifando as almas, ele veio à meia-noite. Ou seja, os israelitas respeitavam muito a noite, eles tinham muito medo da noite, porque a noite significava trevas. Então, de repente, você vê alguma passagem que falando um pouquinho sobre trevas, então toda vez você pensando, é o inimigo, é o diabo. Não, toda vez é noite. Eles enxergavam noite como trevas. Então, você vê essas peculiaridades. Então, quando o Senhor ele retirou a vida daquelas crianças, daqueles jovens ali, o que ele estava querendo dizer? Que ele também era o dono da vida. O dono da vida não era o rio Nilo. O nosso Deus era o dono da vida. Então, todo aquele que aceitava aquele ritual, todo aquele que fizesse aquilo que Deus mandou, essas pessoas seriam culpadas. É como se Deus estivesse destronando cada deus deles, né? Cada deus egípcio foi destronado numa praga. Então, com isso, Deus mostrou aos egípcios, né, a soberania dele, que ele sim era o eu sou, né? Então, cada deus deles foi destronado através de uma praga que foi lançada por Deus, né, do juízo que Deus lançou sobre eles. Aí daqui a pouquinho a gente começa a pensar, mas aonde que está o coelho? Aonde que está o ovo? Calma. O bendito coelho que põe ovo. Calma, a gente vai chegar lá. E de chocolate. A gente vai chegar lá. Então, com o passar dos anos, aí na época de Jesus, tá? Como se celebrava isso? Né? Geralmente as pessoas se reuniam, às vezes em Israel, em Jerusalém, né, para celebrar a Páscoa onde? Geralmente nos templos, né, sinagogas. E com o passar do tempo, com a destruição do templo no ano 70, como que a Páscoa começou a ser? Começou a ser como era na época de Cristo. Como que era na época de Cristo? Não sei se a gente não está vendo, mas como que era na época de Cristo? Né? No ano 70, o templo foi destruído. Né? Então você ouve aquela diáspora, tudo mais, cada um vai para o seu canto. Então a Páscoa começou a ser feita de que forma? Na casa das pessoas. As pessoas começaram a fazer da mesma forma como foi no Êxodo. Né? Conforme a gente vê aqui em Êxodo 12, que era o quê? Cada um na sua casa, todos fariam aquele ritual e você deveria o quê? Você não tinha que desperdiçar. Né? Então você vê que desde a antiguidade, Deus ele tem essa preocupação com a união. Essa preocupação de você estar em família, de você estar com seus irmãos. E o que acontece? E com o tempo, né, a gente meio que perdeu um pouco isso. Mas é aquilo, gente. O inimigo, ele não cria nada. Ele pega o que é criado e distorce. Então, muitas das vezes você vê algumas coisas, mas por que isso? Né? Isso daí foi o inimigo que criou? Não. Ele distorceu. Né? A aula que não é sobre isso, mas eu falei um pequeno comentário. A própria palavra de Deus diz, lá quando foi feita a criação, que Deus criou os céus, a terra. Então você vê que os céus, principalmente os céus, a lua, as estrelas, quando Deus fala sobre aquilo ali, eles diz o quê? Que serviria para a gente como sinais. Né? Então hoje, se você vê um crente, de repente, tentando decifrar alguma coisa, olha só, porque apareceu uma lua de sangue, isso aí, cara, você está falando sobre o quê? Isso aí é astrologia. Não, cara, isso não é astrologia. A Bíblia fala que esses luminares foram colocados como sinais. Sendo que, com o tempo, o inimigo conseguiu subverter isso de uma tal forma, distorcer isso de uma tal forma, que quando a gente olha para isso, não, cara, isso aí é só um fator da natureza que acontece
E tudo que eu me preocupar com esses acontecimentos, eu estou fugindo para a astrologia. Não, não. O inimigo que distorceu isso. E a Páscoa também foi distorcida da mesma forma. Que a questão da distorção é uma coisa muito sutil, né? O inimigo, o que ele faz? Ele distorce, ele pega o que Deus criou e ele distorce da forma como ele quer, só que ele não distorce só para distorcer. Ele distorce para levar o ser humano a pecar. Porque o importante para ele não é só modificar as coisas, transformar o que Deus fez certo em errado. Ele quer levar o ser humano a pecar e cada vez mais para longe de Deus. E ele sabe que cultuando e adorando outras coisas que não seja Deus, ele já está fazendo o ser humano pecar. Né? Então, o objetivo dele de distorcer a criação de forma geral, né, distorcer o ser humano, distorcer tudo que Deus fez perfeito, é justamente esse, levar o ser humano à adoração de outra coisa que não seja o Criador, Deus, né? Todo Criador. Porque ele não é criador, o diabo não é criador, o diabo é criatura. Né? Só que ele passa a ideia para os seres humanos de que ele criou alguma coisa. Na verdade, ele não criou nada. Ele só pegou algo criado e distorceu da pior forma possível para levar os seres humanos a pecarem, né? E para mais longe de Deus ainda. Esse é o objetivo dele, porque ele é assim. Né? Ele é, como é que se diz? Revoltado, né? O revoltado, é o subversivo. Então, ele quer fazer a mesma coisa com o ser humano, quer levar o ser humano a fazer a mesma coisa. Então, tudo que Deus criou, que é perfeito, que está aqui na palavra, ele tenta, e ele faz, muitas vezes, né, distorcer e afastar o ser humano de Deus cada vez mais. Uhum. E toda a simbologia que nós vemos na própria palavra de Deus tem um significado. Né? Então, você vê que Deus está preocupado com a união. Então, você vê que em certo momento ali, ele fala para que fossem separados o quê? Pães asmos. Para que vem a ser um pão asmo? Como que você fazia isso? Né? Que seria um pão sem fermento. Tá, mas se a gente for pensar hoje no fermento, é um pozinho. Você tá, cara, eu vou fazer o pão, eu não vou colocar esse pozinho. Né? Que sentido isso faz para mim? Sendo que, naquela época, o que era um pão asmo? Era um pão que você pegava, que pessoal, deixa eu dar um exemplo. E você utilizava algo, como é que se fala? Azedo. Então você utilizava aquele material azedo com o material puro e você misturava aquilo ali e você fazia o pão. Então, quando Deus fala para você não utilizar, você utilizar o pão sem fermento, que você não colocaria essa porção azeda. Né? Vou dar um exemplo da coalhada. Como é que você faz coalhada? Eu lembro da minha avó fazendo coalhada. Pegava um pouquinho e azedou o leite. E eu já ficava feliz, porque azedou o leite e vou fazer coalhada. Então era o quê? Você pegava um pouquinho do leite azedo, colocava no leite puro e fazia aquela coalhada. Então, o que Deus está querendo falar para a gente, para o povo, através do pão asmo? Que você deveria o quê? Afastar as coisas azedas da sua vida. Ou seja, o que é o azedo na nossa vida? Tá impuro, é o pecado. Né? O que é tudo aquilo que está tirando a gente da nossa pureza. Da essência. Da essência que Deus nos criou. Porque Deus nos criou a imagem e semelhança. Então você vê que, então, quando Deus fala desse pão asmo, não é simplesmente, tirou um pozinho. Não. É para você ser puro. Se separar, né? Você ser separado. Então você vê que você tem essa simbologia muito forte. Então, assim, caramba, você vê que isso aí para os pregadores falam, pô, isso aí dá uma pregação. Isso dá palavra. Isso dá palavra, isso dá palavra. Então você vê que Deus tem essa preocupação. Aí você também tem o quê? As ervas amargas. Por que a erva amarga? Porque quando você comia aquela erva amarga, você comia aquela erva amarga, você estava se lembrando do momento daquela época que você passou no Egito. Que era o quê? Que era a época de sofrimento. Tempos aquela amargos, época né? De sofrimento. De escravidão. Então, o quê? Você tinha que sentir aquela amargura. Então você comia aquilo ali, você se lembrava daquilo que aconteceu com o povo lá atrás, e que como Deus foi fiel e tirou o povo do Egito. Então tá vendo como que cada coisinha ali você tem uma simbologia, é Deus falando para o povo de certa forma. Sendo que, com o passar do tempo, a gente perdeu isso. Tudo bem que a Páscoa judaica, nós somos gentios, tudo bem. Mas você tem esse significado. Então, quando você
chegava no primeiro dia, vamos dizer que na Sexta-feira Santa, agora a gente trazendo agora para os nossos dias de hoje, você chegava na Sexta-feira Santa, o que significava a Sexta-feira Santa? É a morte de Cristo. Cristo morreu na Sexta-feira Santa. Ou seja, na morte de Cristo aconteceu o quê? A profecia se cumpriu. Então, tudo que o inimigo fez foi para quê? Para que a profecia não se cumprisse. Não se cumprisse aonde? Nos ares, na parte celestial? Não, porque ele sabe que lá ele não vai ter nenhuma chance. Então, ele tentou fazer de tudo para quê? Para que isso não se cumprisse em terra. Então, por isso que aí você vê lá a fuga de Jesus, né, de José e Maria fugindo, porque Herodes matou as crianças, tudo mais, a crucificação, tudo mais. Então, tudo aquilo ali foi o quê? Foi o cumprimento das Escrituras. Então, para nós, o importante não é só hoje. O importante é desde sexta-feira. Porque sexta-feira se cumpriu a Escritura. Foi o cumprimento da profecia que foi dita lá atrás pelo profeta Isaías, entre outros profetas. Tanto é que quando ele morreu, a frase que ele falou um pouquinho antes de morrer mesmo, de fato, Jesus disse o que? Está consumado. Ou seja, a profecia se cumpriu. Então, ou seja, desde a sexta-feira já era para nós, como os cristãos, estarmos o quê? Comemorando. O quê? A profecia se cumpriu. Glória a Deus. A palavra de Deus foi cumprida. Sim, a comemoração não é só porque hoje ele ressuscitou, mas primeiramente porque ele morreu. Né? Se não houvesse o cumprimento da morte, não haveria salvação para nós. Né? Então, a partir do momento em que Jesus expira, né, e morre de fato, é o momento em que começa a nossa redenção, a nossa salvação. Né? Isso que é a ressurreição, é linda, é maravilhosa, sim, mas principalmente a morte. Porque se não fosse por meio da morte, a gente não teria salvação, não teria chance para nós. Né? E tudo que Satanás queria, gente, era que Jesus morresse no momento errado, na hora errada, da forma errada. Além de querer matar Jesus antes de matar Jesus, né, ele queria matar antes do tempo para que não se cumprisse a profecia. Né? Só que era necessário que Jesus chegasse à idade que ele chegou, morresse com a idade que morreu e do jeito que ele morreu. Né? Existia já um plano traçado para que isso acontecesse. E o que o diabo queria? Fazer com que esse plano não chegasse, não desse cabo, né? E que ele morresse antes. Eu lembro de uma passagem, rapidinho aqui, da parte que Jesus está sendo tentado no deserto, né? Ele está lá no deserto, passando 40 dias lá. Antes dele iniciar o ministério, ele foi para o deserto. E aí, lá, Satanás vai tentá-lo, né? E lá, uma das coisas que ele fala é o quê? Se você é Deus, se joga daqui lá para baixo, porque na palavra de Deus diz que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Então, o que ele estava tentando fazer ali? Eu vejo que ele estava tentando fazer Jesus se suicidar, se matar antes do tempo. E se ele fizesse, se Jesus quisesse provar alguma coisa para o diabo e fizesse isso, ele ia morrer ali, porque Deus não ia trazer anjo nenhum para salvá-lo. Porque não era o momento de Jesus morrer ali, não era ali. Né? Então, até nesse momento, o próprio diabo sugestionando Jesus para que Jesus se matasse, né? E morresse antes do tempo. Então, o tempo todo ele tentou ceifar Jesus para que essa profecia não fosse cumprida integralmente, da maneira como tinha que ser. Porque se não fosse cumprida, a gente não ia ter direito à salvação. Né? Ia continuar com a morte, dos carneirinhos. Exatamente. Né? É engraçado que você vê que aí a referência é tão forte, porque o carneiro deveria ter 1 ano. Né? Que, na verdade, para eles, o animal, quando ele chegasse à idade adulta, é quando ele teria 1 ano. Assim como Cristo com 30, ele começou ali o seu ministério. Então você vê que Cristo, o Cordeiro de Deus sem mácula, aí quando você vai na passagem, que fala que o Cordeiro sem mácula. Né? Êxodo 12, versículo 5. O Cordeiro ou cabrito sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Ou seja, ele vai ser retirado do meio deles, assim como Cristo. Como eles falaram, mas esse daí não é o filho do carpinteiro? Ou seja, Cristo era mais um. Era um daquele meio. No meio da multidão. Então, ali. Ou seja, assim como o carneiro naquela época foi tirado do meio das outras ovelhas, do meio dos outros carneiros ali, Cristo também foi tirado do quê? Do meio da multidão. Então você vê que a referência é perfeita. É perfeita. Todos os detalhes, né? Deus é muito detalhista. Então, aquilo que nós já tínhamos falado. Não deixarei... e na noite comerão a carne assada no fogo. Aquilo que nós tínhamos falado no começo. Por que assado no fogo? Porque as outras religiões pagãs
comiam isso de forma crua. Os seus rituais eram o quê? Era com carne crua. Comiam sangue, né? Comiam o próprio sangue. Ó, não comereis dela cru, nem cozido em água. Será assada no fogo, cabeça e os pés com a sua fressura. E nada deixareis para amanhã, mas o que dele ficar para amanhã queimarás no fogo. Assim comereis os vossos lombos, os vossos sapatos e os vossos cajados na mão. Beleza. O que ele está querendo dizer aqui? Que você vai comer com pressa. Ou seja, você vai comer arrumado para sair. Ou seja, você já está pronto para ir embora. Ou seja, por quê? Aquele local ali não é o seu local de origem. O que eu tenho guardado para você não é o Egito. Você não vai ficar aqui sofrendo. O que eu tenho para você é muito além. O que eu tenho para você é o quê? A terra prometida. Então você vai fazer essa Páscoa não simplesmente pensando, beleza, fiz a Páscoa, poxa, que legal, que bacana, tô tranquilão, Senhor. Vamos descansar, comer uma beça. Não, o Senhor está falando para você comer com pressa. Você comer já pronto para sair. É igual já vi quando você tem aquele compromisso, trabalho, seja o que for, aí você está tranquilão. Aí daqui a pouquinho você olha assim, o ônibus vai sair daqui 5 minutos. Pronto. Você come até com o prato na mão. Você come rápido, você quer ir embora de qualquer maneira, e é isso que a palavra está falando. Ou seja, você vai fazer isso com pressa. Ou seja, você tem que estar preparado para ir embora. Então, hoje, a nossa Páscoa tem que ser a mesma coisa. Eu comi o chocolate, eu estou com a minha família, teve bacalhau, poxa, foi bom pra caramba, que legal. Não! A nossa Páscoa é o quê? Eu estou fazendo a minha Páscoa hoje, se preocupando com o quê? Com que logo, logo eu vou para Nova Jerusalém. Logo, logo eu vou estar com Cristo nos ares. Na nossa pátria, realmente, né? Entendeu? Então você vê que essa referência é voltada para isso. Para que você não simplesmente fique o quê? Acostumado. Você foi? Tá. São 10h41. 10 minutos. 10 minutos? Jesus, desculpa, gente. Eu tô falando aqui empolgadão, que coisa bem eu falar ainda. Então, aí que tá. Deixa eu então pular então. Então, você tinha que ter essa preocupação, sabe? Então, a preocupação da sexta-feira, foi quando se cumpriu a Páscoa, né, com a morte de Jesus, né, quando se cumpriu a profecia. Hoje Jesus ressuscitou. Amém. Então, comemorando a Páscoa, não simplesmente feliz por esse dia, mas ansiosos por que há de vir. Porque, assim como o povo acreditou na profecia naquele momento, nós devemos acreditar na profecia que Jesus vai voltar para nos buscar. E tudo que graças ao sangue nos umbrais da porta. Então, o mesmo sangue que foi colocado nos umbrais da porta por aquele cordeiro foi derramado por Cristo no madeiro. E o sangue nos umbrais da porta, é interessante a gente pensar nisso, né? Muitas vezes, quando o Senhor, a Bíblia faz referência à casa, né? Faz referência a nós, nós como casa, né? Como o templo do Espírito. E o sangue de Jesus está sobre nós, né? Se antes esteve sobre os umbrais das portas dos israelitas, hoje está sobre nós como casa, né? Então nós somos casa de Deus, a habitação do Espírito Santo. E o sangue de Jesus está sobre nós. Então aquele sangue derramado no madeiro, hoje não está só nas portas de nossas casas, vamos dizer assim, nas casas físicas, mas principalmente em nós, que somos casa de Deus. Então o sangue de Jesus está sobre nós. Isso, falando isso, eu lembrei de uma passagem que fala que Jesus ele foi lá e pegou a chave do quê? Da morte e do inferno. Ou seja, nós somos a casa, a porta. Então, ou seja, a morte, essa morte eterna que nós estamos falando, né, da morte física, ela só vai entrar como? Se Cristo permitir. Sim. Sendo que ele vai... Como que essa morte vai chegar até nós? Se nós não tivermos o sangue nos umbrais. Exatamente. Então você vê que até nisso, você está falando isso, eu não preparei, gente. Tô lembrando que você falou isso, eu lembrei dessa passagem. São detalhes, né? São detalhes assim que se Jesus, como a palavra de Deus é perfeita. Então, sobre quem recebeu Jesus em sua vida, sobre todas as pessoas que hoje seguem Jesus, estão com Ele, vivem para Ele, né? Além do sangue dele estar sobre nós como casa de Deus, Ele tem a chave da morte e da vida. Ele tem a chave da morte. Né? Então, ele tem esse domínio sobre nós.
Então é ele quem dita quando a gente vai morrer ou não, ou se vamos ser arrebatados, sei lá. Mas é ele, né? Esse controle não está mais na mão de Satanás, mas está na mão do Senhor. Ele tem a chave, ok? É isso. E engraçado que com o passar do tempo, isso foi o quê? Foi substituído pela ceia. A ceia do Senhor. Então, quando a gente olha para a ceia do Senhor, a gente olha para a Páscoa apontava para o futuro. Para o futuro das pessoas daquela época, assim como para nós hoje. Nós estamos falando da nossa Jerusalém Celestial. Sim. Eles olhavam para o futuro o quê? Para a terra prometida, para sair da escravidão. A ceia não. A ceia é o quê? É um memorial que a gente olha para o passado. Ou seja, olhamos para o passado que Cristo falou e ceareis comigo no céu. Da mesma forma que eu subirei, vou me obedecendo. Então, fazer isso em memória de mim. Ou seja, nós celebramos a ceia olhando o quê? Para o passado, para uma profecia que aconteceu e que um dia isso vai se cumprir na nossa vida. Sim. Né? Até que um dia estaremos com ele lá e cearemos com ele lá na glória. Amém. Amém. Aí tá. Estamos acabando, né? Eu sei disso. Então, tá, e aonde tá? E aonde que entra o coelho? Aonde bendito coelho. Beleza. Né? A gente tem algumas histórias. Né? A gente tem as histórias que os próprios cristãos faziam isso. Por quê? Eles trocavam ovo. Você bota ovo no fogo, como é que é o nome que você fala? Ovo cozido? Ovo cozido. Né? Você trocava aquele ovo cozido. Por quê? O que significava esse ovo? Né? O ovo significava vida. Então, quando você quebrava aquele ovo, você tinha aquela parte interna. O que você estava querendo dizer? Que você estava tirando aquela casca. Que casca vem ser essa? Vem ser a casca do pecado. Você tirou essa casca do pecado e você se tornou uma nova criatura. Né? E com o tempo, o que eles passaram a fazer? Não simplesmente trocar os ovos. E, poxa, vou te dar um ovo? Tudo bem, mas eu vou dar um ovo mais bonitinho. Então eu comecei a pintar os ovos. Por isso que algumas culturas, né, principalmente nos Estados Unidos, é muito comum isso, né? Eles fazem caça ao ovo, pintam o ovo, aí manda as crianças ficarem catando o ovo pelo canto da casa, né? Essa coisa. Então começamos a fazer essa troca e tudo mais. E com o passar do tempo, os ovos eles viraram até ornamento. Então eu pegava aquele ovo, pintava ele bonitinho, colocava enfeitando no lugar da casa. Frente à mesa, não tinha televisão, mas depois de televisão, sabe? Eu começava a enfeitar aquilo. Voltado o quê? Para essa simbologia. Assim como o coelho, que significava também o quê? Fertilidade. Ou seja, uma nova vida se a todo momento se transformando, não. Uma nova vida nascendo. Então eles utilizavam isso. É como um símbolo de renascimento. Isso, né? Símbolo de renascimento. Muito bom. Sendo que a gente tem mais uma historinha. Que até tinha tirado uma foto, não sei onde que eu coloquei. Que venha ser de uma outra situação. Que venha ser o quê? Hoje nós estamos o quê? Nós estamos no outono. Desculpa. Sendo que na Europa é primavera. Então a gente tem o quê? Vamos olhar pela moda. Nós temos a moda primavera-verão, outono e inverno. Ou seja, depois do inverno, está vindo o quê? Primavera. Para eles, a pior época do ano era o inverno. Por quê? O inverno era muito vigoroso. Antes do inverno, você tinha que estocar comida, tudo mais. Então era muito complicado você ter o que comer. Então, quando você chegava na primavera, que era o momento de quê? De eu fazer meus sacrifícios, de eu fazer as coisas voltadas para quê? Para eu ter uma boa colheita, para eu ter um ano abençoado, independente do Deus. Então, eu tinha essa preocupação. Então, durante isso, você tinha uma deusa que eles chamavam que era a deusa da fertilidade. Que era, entre outros nomes, chamava a deusa austera. E aonde... mas aonde que entra essa história toda? Teve um dia, olha só como é que as coisas acabam se encaixando um pouquinho. Teve um dia que essa deusa, ela estava sentada debaixo de uma árvore cheia de crianças. Então, ela sentada, veio um pássaro voando e parou no braço dela. As crianças ficaram maravilhadas porque aquele pássaro veio até ali e ela ficou maravilhada com aquele pássaro. E ela falou o seguinte, ela jogou a magia naquele pássaro e transformou aquele pássaro numa lebre. Ou seja, transformou aquele pássaro num coelho. E as crianças gostaram, tudo mais, poxa, que bacana. Aí, com o passar do tempo,
aquela lebre, aquele coelho, ele sentiu saudade de ser pássaro. Olha a história que truco. Sentiu saudade de ser pássaro. Sendo que a deusa ela só poderia fazer aquilo quando? Quando o poder dela estava no auge. Quando que o poder dela estava no auge? Na primavera. Então, quando chegou na primavera seguinte, ela reuniu os seus poderes, ali, vamos dizer assim, foi lá e transformou aquela lebre em pássaro de novo durante um tempo. Aí aquele pássaro voou, ficou feliz. As crianças ficaram muito felizes com aquele pássaro voando e tudo mais. E depois ela foi, aí a magia acabou e ele voltou a ser lebre de novo. As crianças ficaram muito felizes. E o que aquele coelho fez? Ele pegou alguns ovos. Olha que legal, né? Que coincidência, né? Que coincidência. Ele pegou alguns ovos e deu para aquela deusa. E aquela deusa falou o seguinte, a deusa, não, vamos pegar esses ovos e dar para as crianças e distribuir pelas casas. Mas não apenas distribuir os ovos, vamos pintá-los para eles ficarem bem bonitinhos e serem entregues para as casas. Então, aquele coelho, né, com as crianças ali, foi durante as casas ali e distribuiu aqueles ovos. E através desse gesto de fertilidade, a terra ia produzir, você ia ter um ano abençoado, blá, 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 blá. Abençoado, não dizendo. Então você vê esse caramba. Pois é. Aí você olha para hoje, você tá coelho, ovo pintado, criança. É a nossa Páscoa de hoje. Comércio. E engraçado. Chocolate é bem comercializado, principalmente nessa época do ano. Uhum. Então você vê como é que as coisas, né, começam a ir se distorcendo, como uma coisa acontece e depois uma coisa vai levando a outra. Levando a outra. E isso foi antes da Igreja Católica pegar esses costumes e o quê? E uni-los. E começar... O sincretismo. Isso, o sincretismo. Então isso foi algo ruim. Então isso foi sendo transformado. Então aquilo que nós falamos no começo, o inimigo ele não cria, ele distorce. Para que servia as ervas amargas? Para você lembrar da época da escravidão. A ervas amargas se transformou em quê? Chocolate. O que é mais gostoso? Uma erva amarga. Erva amarga ou chocolate? Ou um chocolate. Sabe? Então você vê que quando acontece, quando a gente começa a olhar um pouquinho para a história, começa a olhar um pouquinho para as coisas, do jeito que as coisas foram se transformando, tudo mais, lógico. Você tem indústria? Tem indústria. Ah, Franco, então você está falando então que é pecado a gente comer chocolate? Não. Não é pecado a gente comer chocolate. Eu estou falando no que a Páscoa foi transformada. Né? Aquilo que a gente estava até falando no começo da própria Sexta-feira Santa. Você na Sexta-feira Santa, a gente está ali como se nada tivesse acontecendo. Ah, tá. Hoje é Sexta-feira Santa. O que eu devo fazer na Sexta-feira Santa? A gente faz, pelo menos eu fazia. Hoje em dia você quase não tem isso. Malhar o Judas. Já fiz muito isso na infância. E o que Deus falava? Para você se reunir na sua casa. Em união. Se você tem um cordeiro muito grande, você acha que você não vai aguentar comê-lo, isso aqui está na palavra, só resumindo, você tinha que chamar uma outra família, reunir aquilo ali para você todo mundo comer. Poder comer. O cordeiro. Ou seja, estava falando sobre fraternidade, união. E o que isso se transformou? Em espírito de vingança. Ou seja, você tinha que ir lá e eu malhava. Gente, eu malhei muito Judas. Eu também. Jesus, eu acordava e hoje, Sexta-feira Santa, eu vou pra rua malhar o Judas. Malhava o Judas ali, mas tipo. Mas não era simplesmente uma brincadeira. Você malhava o Judas ali com uma vontade de bater naquele cara. Não, e o interessante é que fazia a malhação. Eu lembro também que fazia a malhação do Judas e botava normalmente em cima da cabeça desse Judas o nome de uma pessoa que você não gostava. Isso, né? Isso, uma pessoa da vizinhança que era uma pessoa muito ruim, ou sei lá, uma pessoa chata, uma pessoa que você não gostava. Você botava o nome da pessoa no Judas. Meu Deus do céu. Ai, meu pai. E engraçado que a gente fazia aquilo ali, mas com tanta vontade, e nada mais era do que um espírito de vingança. Quando Deus fala o quê? Para nós perdoarmos, amarmos uns aos outros. O que Cristo falou quando ele estava na cruz? Senhor, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E nós estamos o quê? Malhando uma pessoa que a gente nem... Ninguém aqui conheceu o tal do Judas, né, gente? A não ser aquela história da Bíblia. As histórias, tem raiva do camarada ali. Ou seja, estamos indo mais uma vez o quê? Contra o que Cristo ensinou. Com aquilo que nós falamos mais uma vez. O inimigo ele não cria, ele distorce. Sempre distorce.
e tenta tirar o pior do ser humano caído, né? A raiva, o ódio, a vingança. Então ele tenta extrair esses sentimentos de nós o tempo todo, o medo, né? Por quê? Porque ele se alimenta disso, né? O diabo se alimenta disso. Ele se alimenta de ódio, de destruição, de vingança, de falta de perdão, de medo. Ele se alimenta disso. Então ele vai extrair isso do ser humano para poder ele ter com que se alimentar. É isso que ele faz. Esse é o papel dele. E qual é o nosso papel? É celebrarmos, então, foi aquilo que eu falei. Você pode comer o seu chocolate, você pode comer o seu bacalhau. Isso não é pecado. Isso não é pecado. Mas o mais importante é celebrarmos esse dia como um. Eu costumo falar que a Páscoa é mais importante que o Natal. Por quê? Porque a Páscoa realmente foi quando Jesus ele cumpriu toda a profecia. É graças ao sacrifício de Cristo na cruz que nós vamos chegar à Nova Jerusalém. Porque não simplesmente graças aos nossos atos, não pelas vossas obras, mas pela graça de Deus. Ou seja, que morreu no madeiro pelos nossos pecados. Se nós fôssemos pagar pelos nossos pecados, eu acho que o resto da minha vida eu ia ficar pagando e não ia conseguir ser salvo. Então é isso que significa Páscoa. Que nós possamos, nesse dia de hoje, termos essa lembrança. Né? Lembrar do povo do Egito, lembrar que o povo passou por toda aquela dificuldade, Deus livrou aquele povo. Cristo passou por toda aquela dificuldade, Deus vai nos livrar da morte eterna e vamos chegar aos céus, vamos chegar à Nova Jerusalém, vamos chegar ao paraíso que nos foi prometido. Né? Essa é a verdadeira Páscoa, esse é o verdadeiro Espírito. Então, hoje, fez a sua Páscoa, fez ali o seu almoço, vai fazer a sua ceia à noite. Nossa igreja está distribuindo ceia até nesse momento, deixa eu aproveitar aqui rapidinho. Está distribuindo a ceia, quem puder ir lá buscar. Quem não puder, entre em contato que a gente vai distribuir na sua casa. Vamos fazer de tudo para você participar dessa ceia. Né? Então, nesse dia de hoje, foi aquilo que eu estava falando antes. Não simplesmente relaxe. Não simplesmente, ai, que maravilha, ganhei ovo, bis, barra de chocolate, comi um pratão, cara, que prato lindo, né? As pessoas gostam de tirar foto do prato. Posta a foto do prato, não entendo isso, mas posta a foto do prato. Você, o prato, tá legal. Posta a foto do prato. Tá, mas e aí? Não. Hoje nós temos que fazer igual o povo fez no Egito. É comer com a sensação de quê? De pressa. Comer com pressa. O que eu estou falando para você ir lá e comer rápido? Não. Eu estou comemorando a Páscoa, mas, Senhor, eu não vejo a hora de estar contigo no céu. Senhor, eu não vejo a hora de estar na Nova Jerusalém. Senhor, eu quero estar contigo. Estou celebrando essa Páscoa aqui, mas com o meu coração esperançoso para estar contigo. Esse é o verdadeiro sentimento que nós temos que ter sobre a Páscoa. Né? Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha, né, nesse dia maravilhoso, né, que o Senhor nos deu, dessa celebração, mas que nós possamos ter o nosso coração. E tudo isso que aconteceu durante a história foi para quê? Foi para que um dia nós possamos estar com Ele no céu. Amém. Para que um dia nós possamos estar com Cristo na glória. Amém? Amém, gente? Posso ouvir um amém? Ouvi um amém? Tem. 10h58, ó, no laço. 11 horas da manhã, a gente vai ter que encerrar, né? Que a gente queria desejar uma boa Páscoa para todo mundo aí, que esse domingo seja um domingo abençoado para vocês e que, assim como o Senhor nos orientou, que seja um domingo em família, que você, mais do que nunca, né, gente? A gente está em quarentena, ninguém vai sair de casa, então aproveite esse momento para sentar com a sua família à mesa, agradecer a Deus, né, por essa Páscoa, por mais essa, né, quiçá, quem sabe, a Páscoa do ano que vem nós não estejamos mais aqui, né, vamos cear, vamos estar ceando lá, né, nas bodas do Cordeiro. Então, enquanto estamos aqui, vamos fazer esse memorial, né, da nossa libertação, da nossa salvação também. Tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Pessoal que vai cear hoje à noite, vai ter culto online hoje à noite, vai ter ceia. Então, a igreja está distribuindo, tá? Quem puder passar lá, passe lá na igreja, pegue a sua ceia da sua família. Quem não puder, a gente vai dar um jeito de distribuir, de dar para quem não pode buscar, tá? Mas não vamos deixar de cear, não, tá bom, gente? Então,
Eu acredito que a igreja está aberta agora, né? Nesse momento. Deus abençoe. Até as 11? Então, gente, ó, 10h59, corre! Eu vou ter que correr. Ele vai correr agora, vai lá buscar. Tá bom, gente? E aí a gente se encontra, tá? Não se esqueça das ofertas. Aqui mais tarde, né? Online. Né, dízimo, né? Sim. Quem puder dar a sua oferta alçada nesse dia de hoje, nós sempre fazemos isso, né, durante a ceia do Senhor. Hoje seria a oferta alçada, né? Até uma dica que a Dorcas deu lá no grupo da UMEC, né? Se você for ofertar pelo seu departamento, escreve no envelope, né, qual é o departamento, se é de USEC, se é o MEC, se é Eclésia Já, se é Eclésia Kids, tá bom? Bota lá escrito no envelopinho e manda lá para a oferta. Quando você for buscar sua ceia, você aproveita e leva o seu envelope, tá bom? Gente, fomos, tá? Beijo para vocês. Beijo, fica na paz. Fiquem na paz. Vou encerrar porque o Frank vai lá buscar a ceia. Tchau, fiquem com Deus. Fica na paz, irmãos. Paz.